Na semana passada, o presidente ele fez alguns comentários através do Twitter. E nessa ocasião desses comentários, que são esses aqui que você está vendo aqui na frente, se você puder, você pode até fazer uma pausa e ler com calma. O presidente ele comentou que existe algumas autoridades que estão sendo vítimas de chantagem. E ele, assim, ele não falou exatamente quem é a pessoa, né, o chantageador, fulano. Ele deu uma pista, ele citou o nome Daniel. E quem seria esse Daniel que está chantageando e por quê? Ele está querendo o quê? Esse Daniel, por coincidência, era o nome que lá atrás, coisa aí de 40 e tantos anos atrás, na época do governo militar, José Dirceu usou como codinome. José Dirceu, caso você não saiba, ele passou muito tempo em Cuba, né? A grande ilha, o paraíso dos esquerdalhas em Cuba, e recebeu treinamento lá em Cuba. Lá em Cuba ele aprendeu a ser terrorista, aprendeu a assaltar banco, ele se tornou mais vagabundo, ele se tornou mais bandido. E também aprendeu a técnicas de espionagem. Daí ele retorna aqui para o Brasil e começa a fazer a atuação clandestina dele ao longo de todos esses mais de 40 anos. Daí, o que acontece é que lá em Brasília existe dois caras, as duas autoridades citadas pelo presidente. E esses dois caras, eles têm a fama lá em Brasília de terem uma vida íntima, uma vida particular muito imoral, muito indecente. Inclusive, eles dois são conhecidos por nomes assim nada lisonjeiros, nada elogiáveis. Um deles é Edson Fachin. E ele é conhecido lá nos porões, nos esgotos em Brasília, por Carmen Miranda. Está vendo aqui essa imagem? Aquele Edson Fachin lá, o tal lá do STF, é dessa forma que ele é conhecido lá em Brasília. O outro, que também é conhecido lá em Brasília e tem uma péssima fama, vida particular, vida íntima, é o tal do Luiz Barroso. Ele é conhecido lá pelo incrível nome de Boca de Veludo. Você não entendeu errado, Boca de Veludo é essa imagem que você está vendo aqui. Daí, o que é que acontece? Acontece que, tempos atrás, e como eu falei, é uma coisa assim muito, ao que parece, bastante corriqueira lá em Brasília. Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB, ele deu uma entrevista, essa imagem que você está vendo aqui, e ele citou que, de fato, esses dois caras, o tal do Barroso, junto com o tal do Fachin, eles possuem uma vida íntima, uma vida particular, mas muito indecente, muito imoral. E, somando-se a essa questão,
para você ver como as peças elas começam a se encaixar. Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista há um tempo atrás e disse que existe 2 ministros lá do STF que faz parte ali da turma dele, frequenta o mesmo esgoto que ele frequenta, que estão sendo vítimas de chantagem. É essa imagem que você está vendo aqui. Aí, quando você começa a juntar todas essas peças, todas essas engrenagens, você vai vendo que as coisas começam a fazer sentido. Aquele comentário que o presidente havia feito na semana passada via Twitter. E entra novamente em cena a figura nefasta, canalha, vagabunda de José Dirceu. Porque José Dirceu, ele é tudo isso que eu acabei de citar, só que tem um detalhe, e isso nós temos que reconhecer. Ele não é nada besta. Ele sabe que, no atual momento, Lula não tem condição nenhuma de vencer Jair Bolsonaro no voto a voto, cabeça por cabeça, ponto por ponto. Lula não vence Jair Bolsonaro. E ele sabe que, por exemplo, essa CPI de vagabundo, essa tal CPI de Covid, ela simplesmente não conseguiu arrancar um único voto a favor do presidente Bolsonaro. Um voto sequer, ela não conseguiu. Então, ciente de tudo isso e querendo tomar novamente o poder, porque Dirceu, ele nunca escondeu isso, ele já deu declarações dizendo que pretende sim tomar o poder e não vai ser pelo voto. Ele já falou isso, nunca escondeu de ninguém. O que é que ele faz? Ele então resolve ir em cima do cara que é o responsável. Deixar aqui a motoqueirada passar, passou. Ele vai então em cima do cara que é o responsável pela contagem dos votos. E quem é esse cara? O tal do Luiz Barroso. Porque caso você não saiba, Luiz Barroso, ele é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Luiz Barroso, ele deveria ser o cara o mais interessado, o mais preocupado em que nós tivéssemos eleições limpas, seguras e transparentes. Mas, por incrível que pareça, ele é o sujeito que vem lutando arduamente contra o chamado, a emenda do chamado voto auditável. Ele vem fazendo esforços frenéticos, absurdos, para que a emenda do voto auditável ela não venha a ser aprovada. E daí, quando nós começamos a ver tudo isso, as contas elas começam então a fechar. Porque pense assim, aconteceu 3 coisas. Uma, Lula saiu de dentro da jaula. Você sabe que há um tempo atrás aquele vagabundo estava preso, depois colocaram ele em liberdade. 2, o STF tratou de arrumar a situação dele, arrumou o meio de campo dele, porque ele não estava em condições de disputar eleições. Foi lá, ajeitou, agora ele pode disputar eleições. E 3, existe a questão das pesquisas, caso você talvez até já tenha percebido por aí, a quantidade de pesquisas que agora vem aparecendo dia após dia, dando a entender que
Lula possui 90 e tanto por cento do eleitorado, que ele possui condições hoje de vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno. Então, ao que é que tudo isso nos leva? Ao que é que tudo isso nos aponta? Nos aponta que, de fato, existe essa maquinação, essa manobra articulada por José Dirceu, porque ele deve ter, com as técnicas de espionagem que ele aprendeu lá em Cuba, com certeza ele deve ter ido atrás da vida preguiça, tanto de Fachin e de Luiz Barroso, e descobriu as vida imoral, enfim, indecente que eles possuem por aí, que provavelmente não é nada escondido lá em Brasília, e espionou tudo isso, conseguiu gravações, conseguiu filmagem, e agora o que é que ele faz? Ele vai em cima do cara, o responsável pelas eleições, e agora está chantageando esses caras. Esse é o caso. Por quê? Porque no voto a voto, já falei, ele sabe que Lula não vence. Mas se ele conseguir subornar, se ele conseguir chantagear o cara que é o responsável pelas eleições aqui no país, ele consegue muito provavelmente colocar Lula, o amigo dele, de volta lá no poder. Daí, qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão ela é muito simples. Você tem que saber que, quando se trata da esquerda, quando se trata desses vagabundos, desses canalhas, desses bandidos, mentir, roubar, matar, chantagear para esses caras é o normal. Eles não estão nem aí preocupados. A única coisa que interessa para esses caras se chama voltar ao poder. É voltar a ter o bolso lotado de dinheiro. Se precisar matar, mataremos. Se precisar mentir, mentiremos. Se precisar chantagear, vamos fazer chantagem. Se precisar roubar, vamos roubar. Simples assim. Eles não possuem ética, moral, honra, essas coisas que nós, pessoas normais, temos, dignidade, eles não possuem. Eles não estão aí para porra de nada. A única coisa que interessa para a esquerda é simplesmente e unicamente voltar ao poder. Os meios para chegar lá, eles atropelam o que precisar atropelar. Esse que é o caso, certo? Por isso não se espante com essa possibilidade de esse cara estar chantageando mesmo tanto Luiz Barroso quanto Edson Fachin. Não pense você que esses caras, eu já comentei isso diversas vezes, eles estão preocupados comigo e com você. Não ache você que esses caras, aquela questão lá de, por exemplo, CPI da tal da Covid. Porque o cara está preocupado porque supostamente Jair Bolsonaro não comprou vacina. Ele está preocupado comigo. Não pense você que esses caras estão preocupados com o meio ambiente. Estão preocupados com o pobre, com o trabalhador, com não sei o que lá, com segurança, com educação. Não estão preocupados com porra nenhuma. Eles simplesmente usam todas essas coisas, eu já citei isso diversas vezes, usam tudo isso em prol deles mesmos. Usam pessoas, usam temas, questões e tudo isso unicamente para alcançar os objetivos deles. O que interessa para um vagabundo do tipo Lula, Dirceu, o PT e outros por aí é unicamente o bolso deles. Se o bolso deles estiverem cheio de dinheiro, beleza, para eles. Se eles conseguirem chegar de novo lá no poder, que é a grande meta deles,
beleza para eles. O que é que nós precisamos fazer, no caso eles, para chegar lá? Repito, vamos precisar matar? Ok, vamos matar. Vamos precisar chantagear? Vamos chantagear. Vamos precisar mentir? Vamos mentir. Vamos precisar roubar? Vamos roubar. Nada deve ser um obstáculo grande o suficiente para se interpor, se colocar entre nós, quer dizer nós, os esquerdalhas, e o poder, que é o grande objetivo deles. Vamos passar por cima de todo mundo, vamos atropelar todo mundo, o que precisar fazer. Vamos explorar quem precisar explorar, enfim, vamos usar quem precisar usar, vamos fazer conforme até tempos atrás, não sei se você lembra, a própria a idiota, né, a canalha da Dilma Rousseff falou: vamos fazer o diabo que precisar para vencer eleições. Não tenha a menor dúvida que eles fazem mesmo. Fazem e fazem muito. Portanto, essa questão da chantagem que o presidente mencionou, ela tem tudo para ser 100% verdadeira. Esquerdalha, ele não vai nunca jamais deixar de fazer qualquer coisa para conseguir ter o poder em suas mãos. Ok? Muito bem, vídeo de hoje concluído. Eu espero que você goste. Desculpe, tivemos aqui um pequeno contratempo quando passou aquele monte de motos aqui fazendo aquela barulheira, mas não deu para atrapalhar tanto e deu para a gente compreender aqui as informações. Eu gostaria de pedir a você a sua gentileza, dê o seu gostei, se puder, se inscreva. Hoje é domingo, aproveitar para te desejar um ótimo domingo e também te desejar, a partir de amanhã, uma excelente semana de trabalho, enfim, tudo que você precisar fazer ao longo das semanas, tá bom? Muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro, valeu!